Então que a paz, as bênçãos e o amor de Jesus esteja presente. Estamos numa campanha de fortalecimento de nós mesmos. Não é legal? Então, quanto mais nós nos unirmos, quanto mais nós se aconchegarmos, vamos dizer assim, nesse cantinho abençoado, maior será o crédito e as bênçãos que receberemos de todos aqueles que aqui se encontram. Estou falando isso em nome dos amigos espirituais dessa casa. Trabalhadores, vejam lá, fundado em 6/7/49, 1949. Sinceramente, eu não era nascido. E ó, que eu já passei dos 18 faz tempo, hein? Então, brincadeira pessoal, mas vejam, vem lutando com todas as dificuldades, com tudo aquilo que acontece no dia a dia e todas as coisas que aconteceram. Agora já está uma maravilha, né, Marquinho? A casa hoje em dia está uma maravilha, porque já não... Antes, quando dava essa chuvinha aqui, nós já ficava, será? Outras vezes nós fazendo o trabalho aqui e com o pé dentro da água aqui. Tá certo? Eu cheguei a presenciar isso. Então eu posso falar que isso acontecia aqui. Né? Então, graças a Deus, os caminhos foram se tornando, vamos dizer assim, difíceis, mas construtivos, e foi aplanando várias coisas que aconteciam aqui, estão maior. E hoje em dia a espiritualidade pede que nós unamos-nos em fraternidade para todos aqueles que aqui se adentram. Então que isso seja para nós, vamos dizer, o bastão para nos levantar nessa nossa jornada. Vamos pedir ao Pai Celestial que nesses momentos abençoados possamos unir os nossos corações, possamos tirar proveito de cada lição que aqui recebemos e, acima de tudo, Senhor, fazer uso no nosso dia a dia dessas lições, que elas sirvam para nos impulsionar a nossa jornada, fazer crescer o nosso entendimento, fazer, acima de tudo, Pai, com que sejamos amáveis e afáveis com todos aqueles que aqui adentram este lar abençoado. Obrigado, Senhor, por aqui nos reunirmos. Obrigado, Pai amado, pelas mãos benditas que trabalham incessantemente para fazer com que isso possa acontecer. Obrigado, Senhor, pelas mãos que diuturnamente nos guiam e nos orientam no caminho construtivo de paz e tranquilidade. Rogamos que essa paz alcance todos aqueles que por aqui aportam, que ela seja um bálsamo, um perfume, um olor gratificante para todos os corações. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Que as suas bênçãos sejam sobre todos nós. Graças a Deus. Parece fácil, né? Vocês imaginam a luta, não vou falar em 49, vamos falar lá em 55, já tinha 6 anos já, né? 7 anos. 6, 7 anos, a casa como é que estava? Né? O trabalho que teve para chegar onde chegou. Né? Falta muito? Falta muito, não tem, né? Porque aquilo que era novo já foi se desgastando. E tem que haver a renovação sempre. Né? Assim como nós. E, se nós formos lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Dá para a gente ter uma controvérsia aí, não dá? Se nós formos olhar o mundo hoje, o mundo, vamos dizer assim, vamos falar de Jesus para cá, que a gente tem mais um pouco de contato.
né? Nós vamos ver que essa afirmativa de Jesus parece longe da realidade. Chegamos a pensar melhor que existe a mais aparente injustiça reinando aqui na Terra, né? Porque tem ricos e pobres, bons e maus, atletas e paralíticos, gênios e idiotas, e daí dá para a gente fazer um bom apanhado. Então, o que nós podemos pensar disso? Mesmo que o mestre nos fale dos direitos de liberdade, de propriedade de vida, não a encontramos na sociedade humana. Não é só aqui no Brasil, é no planeta Terra. Porque desde os primeiros tempos, como eu falei bem lá de trás, né, existem os que escravizam e os que são escravizados, aqueles que roubam e aqueles que são roubados, aqueles que assassinam e aqueles que são assassinados. Então, aonde estaria a justiça? Como é que eu encaixaria a justiça que Jesus nos pregou ali? Certo? Se nós formos ver o cotidiano nosso, a justiça tem sido a bandeira de todos os movimentos revolucionários, certo? Agitada por todos os adeptos das correntes sociais e políticas, né? Aí vemos que é só eles tomar o poder, transformam-se em forças reacionárias. E passam a ser joguete na mão de entidades, não vamos falar entidade, de instrumento de justiça no nosso planeta, no nosso cotidiano, vamos dizer assim. Então, e é há milênios que isso acontece. Não é assim, mas é só aqui, é só localizado aqui, só localizado ali. Vemos guerras, vemos... Olha, não dá para citar, tem muita coisa, vamos dizer, que o homem, o ser humano, precisa equacionar na balança da vida para que a justiça realmente seja feita. E alguém poderia dizer que o que Jesus se refere não é na vida material. Os que têm sede e fome de justiça serão saciados lá no além, onde haverá castigos para os maus e solicitude para os bons, ou recompensas. Aí estaremos vingados, né? Então, passou essa fase aqui, lá você vai se ferrar e aqui nós vamos ficar numa boa. É assim que funciona? Não, não é assim. Porque aí os privilégios da terra, vamos dizer assim, entram em jogo. Por quê? Porque alguns com razão vão dizer: o filho de um rico, que desde do começo da sua criação foi direcionado pelo caminho do bem, do certo e do justo, tá certo? Vai ter mais privilégio do que o filho de um assassino profissional, que logo de começo assim, começa a ensinar seu filho no ramo das suas atividades. Já é um privilégio, não é? Então, vamos pensar nisso aí. Um paralítico, né, preso ao leito, ele está mais apto de ir ao céu do que um jovem, bonito, esbelto,
cheio de saúde, que está sofrendo todas as tentações e as vicissitudes do dia a dia. Então é para a gente pensar que não é dessa forma que se resolve a questão, porque nós estamos vendo unilateralmente a situação em si daquele momento, não a situação geral, ampla do cada. Se nós pensarmos que todos nós temos o mesmo direito, Jesus, quando vai na fonte de Siloé, que é aquela fonte que jorrava água, que quem tinha problema pegava, quando ela borbulhasse, sarava. Por que que ele não sarou a todos aqueles que estavam ali? Só pegou um dali. Tá certo? Porque ele não conseguiria fazer os outros sarar? Conseguiria, mas a mente da criatura não estava preparada para aquele momento. Precisa que cada um entenda a justiça por si mesmo. Então, essa compensação vem quando nós abrimos o nosso coração, quando passamos a não fazer conceitos desastrosos sobre a vida dos outros. Olhar para a nossa intimidade, saber a gente não vai saber, mas procurar saber quem realmente nós somos. Porque eu sou bonzinho, mas pisa nesse calinho de estimação que eu tenho aqui. Enquanto eu não der um pisão no trem, né, lotadinho assim, né, gostoso, né? O cara vem e... O cara não, uma mulher, uma senhorita, com um salto dessa grossurinha, e põe bem em cima do dedão lá. Pim! Dá até um estralo, né, dona Regina? É mesmo, né? Dá até um estralo na gente. E enquanto você não der um empurrão, pelo menos um empurrão naquela criatura, você não vai ficar satisfeito. Ou você vai falar, poxa mocinha, tira o seu salto do meu calinho que está machucando. É difícil. Então nós queremos a justiça do nosso jeito, né? Tudo certo, tudo... Desculpa. Se nós pensarmos nesses absurdos, nós voltaríamos para a teologia medieval. O que reza essa teologia? Que Deus tinha... daria recursos para certas pessoas, vamos dizer assim, alcançar o céu, e negaria para certas outras, vamos dizer, os mais abastados, os ricos, os nobres, os sei lá. E eles seriam os eleitos, enquanto outros, com mais dificuldade ou menos poder, lhes seriam negados. Aí seria um Deus, vamos dizer assim, que realmente castigaria, não um Deus amoroso e justo que nós temos, né? Existem até pessoas que dizem que Deus faz as pessoas sofrer porque Ele está preparando elas para ficar a seu lado. Então nós podemos pensar assim, se Deus não faz aquela pessoa sofrer tanto, é porque Ele não ama aquela pessoa. É difícil, né? A gente, vamos dizer, entender a justiça nos seus ângulos, nos seus... Tiramos a conclusão que quanto menor for o nosso sofrimento, menos amor o Criador tem por nós. Quanto mais sofrimento eu tiver, mais o Pai me ama. Olha que coisa linda, né? Isso não é justiça, né? Então, vamos pensar assim, a justiça humana
que é toda cheia de falha, toda cheia de buraco, ela diz o quê? Que todos nós somos iguais e temos os mesmos direitos, não é isso? Agora imagina se o Pai amoroso, justo e bom não vai nos amar do mesmo jeito, da mesma forma. Então, para a gente ver que quanto maior for o nosso interesse por nos renovarmos, modificar o nosso interior, abrandar os nossos sentimentos, certo? Porque só nós sabemos o que cabe aqui dentro, né? Naquele momento, tá certo? Não tem céu, não tem inferno, não tem purgatório, não tem nada. Ali é eu e acabou. E a justiça do meu jeito. Então, enquanto eu não abrandar isso, entender que eu preciso viver segundo as leis da natureza, se não quiser falar de Deus, eu não vou viver bem comigo mesmo. E a razão nos diz, por que não seremos iguais perante Deus, que é a justiça perfeita? Certo? Temos que mudar o nosso entendimento de justiça, como eu falei, nos modificarmos. Pouco pensamos a respeito do que devemos para a vida, para o familiar, para a sociedade, e nos empolgamos quando achar que eles nos devem. Nossa, meu cunhado me deve uma grana e eu acho que eu vou cobrar ele hoje. O problema dele é dele, já passou da época. Tá certo? Meu irmão, meu tio, meu vizinho, sei lá. Alguém que eu sei que está com problema, mas eu quero a justiça minha. Não falou naquela época? Por que não tem que ser agora? Né? Então, a gente tem que mudar aquilo que nós entendemos de justiça. Por quê? Porque ainda nós somos egocêntricos por nossa fome de justiça. Só sentimos a justiça realmente quando eles fazem aquilo que desejamos. Tá certo? A justiça tem que ser plena. Não é porque nesse momento, eu estou num momento estável, vamos dizer assim. Eu posso auxiliar A, B, C ou D. Mas eu já ponho até um prazo, um limite para que aquilo termine. Certo? Vamos falar monetariamente. Eu vou te emprestar determinada quantia, mas daqui 30 dias você tem que me devolver. Mesmo que eu não precise. Não vai me afetar, vamos dizer, o meu orçamento. Mas nós não combinamos 30 dias? Eu vou cobrar. Ah, mas então vou pegar a coisa sua, vou pegar, sei lá, uma cadeira lá da sua casa, lá que vale aquele valor. Certo? Aí eu estou fazendo a justiça, não estou? Então, quando nós vamos reencarnar, programamos no plano espiritual nossa caminhada. E, sentindo o peso dos nossos débitos, olha nós, hein? E o tamanho da nossa fragilidade, não no sentido de sermos atendidos, mas no sentido de cumprirmos os desígnios divinos. Aí que nós começamos a entender por que nós estamos aqui. Como que eu vou usar a justiça dentro de mim para me fazer compreender que eu sou filho de Deus, o tamanho da minha pequenez, o tamanho da minha fragilidade, o comprimento de tudo aquilo que eu ponho em prática no meu dia a dia.
serve para alguém, machuca, judia, menospreza. Olha o tamanho da nossa fragilidade, né? Então, o que pedem os desígnios divinos? Antes de mais nada, depuração de nossas almas. Ou seja, mudar o nosso sentimento de vida. Porque quando nós nascemos, a ideia primeira ou premissa de nossa vida, a mamãe já batia no nosso bumbum e falava assim: cresce, filhinho, cresce para você se formar e ganhar a sua vida. Não é isso? Tá certo? Mas cresce, filhinho, cresce mais rápido ainda. Se forme e vai viver sua vida. Nós não fomos criados para viver em sociedade. Nós fomos criados para viver lutando contra a vida e contra aqueles que estão do nosso lado. Não que a gente... Não, você tem que pensar nisso, tem que pensar... Não, tem que pensar em você realmente. Mas não com o objetivo único de juntar grana ou de se formar em 10, 12 universidades ou faculdade, né? Mas com o objetivo de ser útil a uma sociedade. Pessoas que trabalham incessantemente em prol de outras criaturas, muito raramente sai alguma notícia sobre aquela criatura. Então vejam que a justiça se demora sobre essas criaturas, fazendo com que elas expandam os seus horizontes o máximo, em prol daqueles que estão à sua volta. São verdadeiros avatares, são verdadeiras pessoas que nós temos que seguir, porque ela se importa muito mais com o trabalho que ela está fazendo para a sociedade do que com a própria vida que ela está vivendo. Então isso aqui vai ser útil para determinado, vamos dizer, um grupo de pessoas com determinado problema. Ela luta para que dá um estilo de vida melhorado para aquela criatura, sem se importar com os seus próprios problemas. Então, são os verdadeiros avatares que nos conduzem para caminhos que trabalham. Quando não há os empurrões. Vejam, na guerra de 45, é de 45? Eu acho que é de 45 mesmo. Foi a penicilina, tá certo. A pressão que se tinha porque não tinha essas fontes de extermínio em massa que tem agora. Então as pessoas eram feridas e precisava de alguma coisa, algum remédio, alguma solução mágica que sarasse as criaturas e que ela estivesse pronta para o combate outra vez, mais rápido possível. Então foi aquela corrida para busca dessa solução mágica. E aí veio a penicilina. Nesse meio, nesse contexto. Então vejam, mesmo, vamos dizer, nas piores coisas que as criaturas possam sofrer ou passar por elas, vai sair as coisas boas para uma sociedade. Então, os cientistas ali, quantos abraçaram essa causa? Quantos trabalharam incessantemente para que isso acontecesse rapidamente? Não foi para ganhar nome, né? Porque o nome quem ia ganhar era o general, ou sei lá, os maiorais lá. E não aquele que estava enfurnado dentro do laboratório trabalhando
ou tentando resolver a equação que eles precisavam. Então, a depuração de nossas almas, renovação de ideia e edificação de nossas mentes e sentimentos. Tudo facilzinho, né? É tudo assim, pá, tá pronto. Né? Só para a gente modificar os nossos sentimentos, nós temos que olhar muito profundamente para dentro de nós. Modificar a nossa mente é um árduo trabalho que nós temos que fazer. É lógico que não vai ser de uma vez, tem que ser paulatinamente. Sabemos que a natureza não dá salto. É tudo gradativamente e lentamente que vai acontecendo. Então isso aqui move as criaturas para poder viver num mundo melhor. Quantas pessoas trabalharam? Já fizemos as contas de quanto nós temos dentro de casa? Quantas pessoas trabalharam para ter tudo que nós temos dentro de casa? Vamos falar só da geladeira e do fogão. Imaginem, nós hoje, vou sair às 7 horas para trabalhar, eu 4h30 da manhã lá, acendendo o fogo. Tomei um banho, estou cheirosinho e vou lá no fogão, na fumaça lá, como é que eu vou trabalhar? Nós temos aí o gás, o elétrico e daí vai, certo? Quanto que já foi aprimorado isso? Quantas almas trabalharam para trazer isso para dentro de nós? Por quê? Porque o homem aprendeu que o gelo conservava. Aí ele levou um iceberg para dentro de casa, que é a geladeira. Ele viu que o fogo do vulcão cozinhava e ficava mais macio o alimento. Ele trabalhou e levou o vulcão para dentro de casa, que é o nosso fogão. E nossas roupas, a máquina de lavar, aí, imagina uma casa hoje sem máquina de lavar. No tanque lá, ó, horas a fio lá, torcendo para pôr no varal, rezando para não chover, né? Ou para o sol não te machucar o couro, a pele. Então, vejam, quanto o homem teve que se aprimorar, ou seja, mudar os pensamentos, mudar os ideais. E ele foi assim, foi de uma vez só? Não, foi na casa de um, depois aquele viu, aquele outro gostou, já foi, certo? E é assim que acontece. Então esses trabalhadores no anonimato não precisam de justiça. Eles precisam sim do agradecimento que vem do homem, não, do agradecimento que vem do seu próprio coração em prol daquelas criaturas que ele tanto ajudou. Então é isso que ele pede para nós: depuração de nossas almas, renovação de ideais e edificação de nossos sentimentos. Eu vou fazer isso aqui para você, mas tomara que você leve na tua casa e exploda tudo lá. Olha que renovação de ideia, de sentimento. Não, vou fazer isso porque isso aqui vai durar séculos na tua casa e você vai viver bem com isso séculos afora. Aí é edificação de sentimentos, né? Então essa é a verdadeira justiça que Jesus se referiu. Uma tomada de posição autêntica e corajosa em relação aos objetivos da nossa própria existência. Então, a nossa existência terrestre é já uma prova corajosa que nós enfrentamos com nós mesmos. Como eu falei lá atrás, na preparação da nossa reencarnação, nos nossos programas, nas nossas defecções, nós enfrentarmos a nós mesmos, temos coragem de ver o peso dos nossos débitos,
Temos coragem de ver o tamanho da nossa fragilidade e falar mesmo assim, não, eu quero porque eu vou melhorar alguma coisa nessa nova reencarnação. Então é por isso que Jesus fala dessa justiça para todos nós. Se nós tivermos fome de justiça, quer dizer, disposição para submetermos às provações escolhidas. Olha da reencarnação. Fazendo o melhor sempre. Então aí nós seremos saciados. Mesmo que aparentemente o mundo nos reserve tantas e tantas sortes e injustiça. Então, nós somos agraciados diariamente com a bênção do Pai Celestial em nossos corações. Mesmo que a gente não vê, amigos outros estão à nossa volta dizendo, hoje é teu dia. Acorda porque o sol está maravilhoso. Acorda porque está chovendo e a chuva precisa irrigar o nosso planeta, o nosso eu interior. Acorda porque a vida está te chamando para ser vivida dentro de você, na plenitude de você, na plenitude de cada um de nós. Para isso que nós estamos aqui, aprimorar o nosso eu interior, fazer realmente com que tenhamos sede de justiça, uma justiça que nos leve ao entendimento de nós mesmos. Que Deus nos ampare, que tenhamos realmente essa força brotando dentro de nós e sejamos coniventes conosco mesmo na reparação da nossa pequenez, na reparação dos nossos débitos e das nossas consequentes dores desses débitos. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tomara que eu tenha explicado direito. Vamos, nesse momento, agradecer ao Pai Celestial. Agradecer a presença amorosa dos amigos espirituais deste lar abençoado. Todas as correntes que aqui trabalham, não vou citá-las porque poderei pular algumas, e fica difícil para o meu coração saber que eu as pulei. Obrigado, Senhor, pelas mãos amorosas que nos guiam, nos amparam e nos dirigem. Obrigado aos corações que trabalham diuturnamente nesta casinha, do alicerce ao telhado, do telhado a todos os pisos dessa casa, sala por sala, corredor por corredor. Esse ambiente de oração, o ambiente que nos acolhe nesses momentos abençoados. Obrigado, Senhor, por nos situarmos nesse cantinho bendito de paz e de tranquilidade. Que possamos nós, Senhor, iluminar cada canto deste lar, cada canto dos nossos lares igualmente, cada canto do nosso trabalho, aonde nós nos situamos diuturnamente. Obrigado, Pai, por nos ensinar a olhar para dentro de nós, buscarmos uma vida de compreensão, entendimento e farturas abençoadas no nosso eu. Obrigado, Senhor, por poder abraçar esses amigos que nos elevam, nos enlevam e nos levam a páramos e portos seguros. Obrigado, Senhor, pela presença desses corações que aqui se encontram. Todos eles, Senhor, que possamos abraçá-los fraternalmente e te agradecer, Pai amado, por mais este dia, por mais essa etapa de nossa jornada. Obrigado, Senhor da vida, pelas mãos que dirigem esse cantinho abençoado. Que possamos ser companheiros dos companheiros que aqui se agregam. Ser, Senhor,
luz e guias para aqueles que passam ao nosso redor, envolvendo-os na tua luz e na tua paz. Engrandeça o Senhor da vida, engrandeça-os, Pai amoroso, para que juntos possamos crescer nessa imensidão de luz que brota do seu amor para os nossos corações. Que a sua paz reine sobre cada um de nós, do mais alto trabalhador desta casa, até a nossa pequenez, Senhor. Te agradecemos esse amor e essa fraternidade. Senhor Jesus, que as tuas bênçãos nos abracem, que teu amor nos fortaleça e que a tua luz, Senhor, direcione os nossos passos, hoje e sempre. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor, para os nomes que estão no caderno de orações, que possamos levar para cada um de lá o lenitivo, o bálsamo, o corretivo que cada um precisa. Obrigado, Senhor, pelas mãos amorosas que trabalham nesse setor. Obrigado pela bênção das nossas águas. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que faz o nosso coração pulsionar cada vez mais alto e mais fraterno. Que o seu amor nos dirija, que a sua paz nos proporcione o alento que precisamos, se meritório formos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança para todos sempre, Senhor. Que assim seja, Pai amado. Que assim seja, Senhor. Graças te damos, Pai. Graças a Deus.